Então, acontece muito do profissional ele fazer a organização apenas da vida profissional e não da vida pessoal, como nós falamos anteriormente. Quer dizer, na agenda dele consta apenas as atividades do dia que geram algum tipo de retorno financeiro. Aí é um equívoco, né? Porque a organização de vida do terapeuta, ela precisa ser com todas as atividades do dia num mesmo local. Não num caderno aqui, no outro lá. Você tem que ter uma organização, uma agenda para colocar as suas atividades, a sua lista de tarefas. Se você quiser fazer no caderno, faz uma lista de tarefas e mantém a agenda anual e mantém uma lista de tarefas diária para que você tenha condições de enxergar, ter uma visão macro e micro daquilo que você precisa efetivamente. Se não fica difícil, se ele fizer apenas uma agenda profissional, fica difícil ele incluir quais são as atividades de autoqualificação que ele precisa desenvolver no dia, quais são as atividades de evolução pessoal, de lazer familiar e tudo mais. Ou seja, ele acaba ficando ocioso nas horas que ele não está atuando profissionalmente, por uma falta de organização pessoal que deveria estar inserido numa agenda, tudo junto, na agenda profissional e pessoal. Está certo? E um outro erro que acontece muito é quando se percebe que existe a falta de planejamento, né, que eu falei anteriormente, aí cai a ficha que o terapeuta ele não está conseguindo lidar adequadamente com aquilo que ele precisa fazer, aí ele vai tentar recuperar o tempo perdido, e ele acaba atribuindo atividades demais num dia só, enchendo a agenda, comprometendo o seu nível de produtividade. Então não vai funcionar. Aí agora, para vocês, respondendo aquela pergunta anterior, né, como fazer, então, quais são as estratégias para você organizar as suas atividades diárias? Pelas pesquisas, o ideal é haver o gerenciamento de, no máximo, 7 atividades diárias, não mais que isso. Entende? E ainda assim, com as 7 atividades diárias, que são o seu compromisso, talvez você conseguir cumprir entre 80% e 90% da sua agenda, já está de bom tamanho. Tá certo? Porque tem um mito que é colocado, que é dito, né, muito, que a pessoa organizada é aquela pessoa que cumpre 100% da agenda. Não é real. A pessoa organizada é a pessoa que consegue alcançar, pelo menos que é considerada organizada pelas pesquisas, é aquela que consegue alcançar pelo menos 84% da realização das suas atividades no dia. Está certo? Então podemos pensar sobre isso. Agora, a falta de organização mental é o maior erro de todos. Nós já falamos muito sobre isso, vou repetir, porque o profissional ele já parte de um pensamento equivocado. Ele já parte de um pensamento que ele não tem tempo. Olha a raiz do pensamento dele. É um pensamento distorcido. E a maior comprovação disso é que todos temos a mesma quantidade de tempo para fazer a gestão. 24 horas do dia. Alguém tem menos? Não, nós temos as 24. Então, nós já estamos cometendo um erro de interpretação. É um pensamento distorcido. Por isso, o convite é a reflexão para você chegar a entender que tempo você tem. Tempo você tem. Você não tem é uma autogestão das ações que você vai fazer naquele tempo. Dentro daquele período, dentro daquele contexto. Está certo? Então, veja que a distorção no modo de pensar, ela já inviabiliza tudo. Então, a pessoa, quando ela fala não tenho tempo, ela não está entendendo que ela se atribuiu ações demais e que ela não está conseguindo se organizar. Porque tempo ela tem, porque eu também tenho. E você também tem. Está certo? Então, nós estamos falando aqui de um profissional que ajuda pessoas, né? O melhor modo de organizar o seu tempo,
para você que ajuda pessoas, é uma bela lista de tarefas que inclui tanto a organização pessoal quanto a profissional. Além, é claro, você ainda organizar a sua mente primeiro. Destravar essas crenças e esses conceitos inadequados que atrapalham o seu processo profissional.